vinde a Jesus, deixai vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino do céu. Deixai vir a mim os pequeninos, vinde a Jesus, deixai vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino do céu. E aí, gente? Tudo beleza? Feliz sábado para vocês. Tiveram uma escolinha boa lá, uma salinha boa? Eu também tive, muito boa. Sabe que hoje eu nem vou perguntar quem eu sou, porque quando a tia Mayra me pediu para eu contar a minha história, ela falou assim, olha, vai lá, aqueles meninos lá não conhecem muito sua história. E sabe que eu nem duvidei muito, aliás, eu evito usar essa palavra duvidar, não cabe muito bem para mim não, eu evito usar essa palavra duvidar. Vocês vão entender um pouquinho por quê. Já passaram muitas pessoas famosas aqui. Se eu falasse, por exemplo, aquele cara que abriu o Mar Vermelho, quem foi? Ah, tá, não sou eu. Pois é. Deixa eu ver outra pessoa. Moisés? Então, eu não sou Moisés. Aquele cara que voou, né, que foi para o céu numa carruagem de fogo. Elias, quase lá. Mas, então, e às vezes a gente pega alguns pedacinhos, alguns pontos negativos de algumas pessoas. Eu falasse assim, aquele cara que bateu na rocha, quem foi? Moisés, né? Algumas pessoas tendem a esquecer, ver o positivo e fica pensando só no negativo. Então eu vou contar a minha história para vocês hoje. Aí a tia Mayra falou assim, ô Didi, esse X eu acho que é para o coral cantar. Então, falou assim, ô Didi, vai lá e conta a história para vocês. Ela falou assim, tá bom. Algumas pessoas me chamam de Didi, mas na verdade, lá, meu nome, né, como o meu apelido, é Dídimo. Dídimo, mas vocês podem me chamar de Didi, tá? Eu vim aqui só para explicar... Isso, Didi. Eu vim aqui só para explicar uma coisa para vocês. Algumas pessoas falam mal de mim. E eu quero só explicar uma coisinha, deixar bem claro que eu não sou essa palavra que eu vou ensinar para vocês. Vamos repetir aqui com o tio, ó. Nossa, tá muito fraco. Ótimo. Lo. Vamos emendar tudo agora? Incrédulo. Ótimo, uma palavra nova para vocês no vocabulário de vocês. Eu não sou isso, tá? Eu não sou incrédulo. E eu vou explicar para vocês. Aconteceu, acho que o meu está meio frouxo. Aconteceu que eu sou amigo íntimo de Jesus. Nossa, quem tem um amigo de verdade, aquele amigo do peito? Pois é, Jesus era o meu amigo de fé. A gente andava junto, eu vi Jesus fazendo muitos milagres, muita coisa diferente, eu ficava surpreso diante de tanta coisa boa que ele fazia. Um dia Jesus chegou para mim com um papo meio estranho, sabe? Para mim e para os meus amigos, meus colegas lá. E ele falou o seguinte, olha, não vai demorar muito e eu vou morrer. Eu fiquei chocado. Como Jesus, tão jovem, tão forte, tão poderoso, né? Já fez tanto
cego ver, tanto coxo andar, né? Mudo falar, como que ele vai morrer? Não pode morrer. E aí eu pensei nisso tal, e fiquei, não posso, né? Não queria que Jesus morresse. Acontece que um dia, Jesus morreu. Ele morreu na cruz, exatamente. E foi muito triste. Só que antes dele morrer, eu fiquei com medo de que também eu fosse perseguido e também morresse junto com ele. E eu abandonei Jesus. Eu saí correndo, eu fugi da cidade. Algumas pessoas, alguns amigos meus, ficaram escondidos lá na casa da Maria, sabe? Ficaram lá, mas eu não. Eu saí correndo. Fui para outra cidade. Quando eu cheguei, Jesus já tinha morrido e eu ouvi um boato. Sabe boato? Boato é uma fofoca. Sabe? Aquela coisa que a gente não pode falar, né? Fofoca. Falar mal de outro ou falar coisa que não sabe. E eu sou assim, só vendo para crer. Entendeu? E aí começaram a falar assim, sabe? Jesus está vivo. Didi, você não sabe, a gente estava triste, mas agora a gente está muito feliz porque Jesus está vivo. Eu falei, cara, é impossível isso. Jesus morreu. Pronto, eu tenho que ficar triste, mas é isso que aconteceu. Jesus não está vivo. Mas eu caí na bobeira de falar o seguinte, comigo, só vendo para crer. Se eu não colocar a mão lá na ferida de Jesus, porque Jesus morreu assim, não foi? De braço aberto. Tinha ferida aonde? Nas mãos e aonde? Nos pés. Aqui do lado também Jesus machucou. E isso colocou parafuso lá mesmo. E aí, furou Jesus assim. E aí eu falei o seguinte, se eu não pôr a mão lá no machucado de Jesus, e eu não ver ele aqui, eu não vou acreditar que é Jesus. Eu fiz isso. Aí algumas pessoas disseram para mim, nem me chamaram mais pelo apelido, Didi. Falaram, Tomé, Tomé, Jesus está vivo. As nossas amigas aqui, Madalena e tantas outras, já viram Jesus. Eu falei, tá bom, eu só vendo para crer. De repente, eu estava lá no andar de cima, no segundo piso da casa, e eu ouvi uma voz que eu conhecia muito bem. Sabe quem era? Não sabem, sabe? Jesus. Eu conhecia aquela voz. Quando eu vi que era Jesus, eu saí correndo. Eu falei, não acredito. Jesus está vivo. E aí, sabe o que Jesus falou? Ele nem me chamou Didi. Ele falou bravo comigo. Ele falou assim, Tomé, você, para acreditar, queria colocar as mãos nas minhas feridas, não é? Pois é, muitos vão acreditar em mim sem ter que ver, sem me conhecer, sem me ver como você está me vendo, Bruna. Né? E aí o que acontece? Eu fiquei muito triste e eu reconheci que Jesus estava certo e que eu não devia ter duvidado. Vocês se lembram daquela palavra que eu falei no início? Incrédulo. Eu vou explicar mais ou menos o que é incrédulo. Por que eu não sou incrédulo? Incrédulo é uma pessoa que vê, mas não acredita. Eu posso falar assim, ó, essa camiseta é azul. Ele está vendo, eu estou vendo aqui. E ele fala assim, não é nada, isso aí é vermelha. Estou vendo que é azul, mas eu não quero acreditar. Isso é incrédulo, não é? Agora eu não sou incrédulo. Eu vi Jesus na minha frente e acreditei que era Jesus. Eu apenas duvidei. E aí eu quero deixar um conselho para vocês. Pode ser que alguém apareça para você e fale assim, olha, isso é certo, faz isso daqui. Ou então vem por esse caminho aqui, você tem que duvidar. Não pode acreditar de primeira, tá? Você tem que ir lá, examinar, analisar, estudar, conversar com o papai, conversar com a mamãe, conversar com alguém que você confia muito, para realmente ver se aquilo é certo.
Porque muitas vezes as pessoas dizem mentiras para a gente. E a gente não pode acreditar nisso. Então, quando vierem falar alguma coisa para vocês, vocês procurem analisar e ver se é verdade. Vocês agora vão sentar com o papai e com a mamãe. Não se esqueçam de pegar as pastinhas. Desenhem, pintem bastante. Mas também deixem as pastinhas no final. Tá ok? Não pode levar as pastinhas nem os lápis de colorir para casa. Um feliz sábado para vocês. Sou tão pequenino, mas já posso entender que Jesus está neste lugar. Vou fechar minha boquinha, vou obedecer. Sei que Cristo vai me abençoar. Silêncio, Jesus está aqui. Silêncio, silêncio, Jesus está aqui. Sou tão pequenino, mas já posso entender. Queridos, quantos aqui se sentem transformados pelo sangue de Cristo Jesus? Nós vamos cantar um hino agora chamado Jesus me transformou. Esse hino fala que Cristo me ama, que Cristo me livrou, que o seu imenso amor foi o que me transformou. Foi o seu poder, foi o seu querer. Sim, Cristo meu Senhor, sim, me transformou. Hino 109 do nosso cenário, Jesus me transformou. Sem luz. Mas o que aconteceu? Mas Jesus então me viu, dando-me sua mão, e salvar-me conseguiu da perdição. Cristo me amou, cante. Cristo me amou e me livrou. Amor me transformou, foi seu poder, foi seu querer. Sim, Cristo meu Senhor me transformou. São as vozes femininas. Minha vida todo ser quero-lhe consagrar, ao seu lado vou viver, o seu amor cantar. As vozes masculinas. Esse amor levar também aos que perdidos são. Venham todos já fruir a salvação. Cristo me amou, canta. Cristo me amou e me livrou. E me livrou. O seu imenso amor. O seu
Pecadores, vinde já, Cristo vos quer salvar. Seu perdão, conforto e paz, Ele vos pode. As vozes femininas respondem. Sua luz e seu amor sempre concederá. Vosso coração Jesus transformará. Todos, Cristo me amou, cante. Cristo me amou e me livrou. O seu imenso amor me transformou. Foi seu poder, foi seu querer. Sim, Cristo meu Senhor me transformou. Só a igreja, Cristo me amou, mais uma vez. Foi seu poder, foi seu querer. Sim, Cristo meu Senhor me transformou. Amém. Louvado seja Deus que nos transforma a todo momento. Queridos, continuando o nosso louvor, vamos cantar o hino 360. Fixa teus olhos no Mestre. Se apague as tristezas da vida, curvarem-te a fronte em dor, e vendo a esperança perdida, caíres nas mãos do temor. Fixa teus olhos no Mestre. Fixa teus olhos no Mestre. Confia no bom Salvador. Confia no bom Salvador. Fluirás na luta terrestre. Fluirás na luta terrestre. Maravilhas do seu doce amor. São as vozes masculinas. Se as ondas cruéis do oceano quiserem a nave tragar, As vozes femininas. E as vagas do mal tão insano Fizerem a fé vacilar. fizerem-te a fé vacilar. O que você faz? Cantem todos. Fixa teus olhos no Mestre. Confia. Confia no bom Salvador. A vida vai ser bem mais simples assim. Fluirás na luta terrestre. Maravilhas do seu doce amor. As vozes femininas. Se aflitos em fé sem coragem, vagando nas sendas do mal, Os homens respondem. do mundo seguindo a miragem, não ouves a voz divina. Mais uma vez, o que você faz? fixa teus olhos no Mestre. Confia
E é isso que diz. Confia no bom Salvador, fluirás na luta terrestre, maravilhas do seu doce amor. Amém. Queridos, que hino maravilhoso. A Bíblia fala, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Aqui a gente não está para pregar que vocês vão prosperar o tempo todo e que a vida vai ser fácil o tempo todo e que vocês não vão passar por problemas. Não é isso que a Bíblia diz. Não é isso que o Senhor diz. O Senhor diz, no mundo tereis, mas tende. Por quê? E somos salvos pela graça de Jesus. Amém? Queridos, continuando nosso louvor, vamos cantar agora o hino Face a Face. Face a Face eu hei de vê-lo, número 444 do nosso cenário. Quanto ao beijo ver a Cristo, ver o rosto, que prazer. Quando enfim no lar eterno poderei pra sempre o ver. Face a face eu hei de vê-lo, quando vier em glória e luz. Face a face lá na glória, hei de ver meu bom Jesus. Muito ao longe já o aviso, Vejo como por um véu, vejo como por um véu, mas desejo em breve vê-lo. mas desejo em breve ver. Face a face aonde? Face a face lá no Então céu. cante isso para o Senhor, esse é o momento de adorá-lo. Face a face eu hei de vê-lo, quando vier em glória e luz. Face a face lá na glória, hei de ver meu bom Jesus. Só as vozes masculinas. Oh, quem canta estar com Cristo, onde já não há mais dor. As vozes femininas. Livre de qualquer perigo, desfrutando seu amor. O Senhor vai voltar, cante. Face a face eu hei de vê-lo, quando vier em glória e luz. Face a face lá na glória, hei de ver meu bom Jesus. Só as vozes femininas. Face a face, que alegria há de ser viver assim. As vozes masculinas. Vendo um rosto tão querido, De quem morto foi por quem mim. morto foi por mim. Eu quero escutar só a igreja, Joslane. Face a face eu hei de vê-lo, quando vier em glória e luz. Face a face lá na glória, hei de ver meu bom Jesus. Amém? Não. Queridos, logo, logo nós veremos o nosso Senhor Jesus face a face. Amém? Para abrirmos o nosso culto, cantemos agora o hino Ao Deus de Abrão Louvai, número 11 do nosso cenário.
Ao Deus de Abraão louvai, Supremo Criador, eterno Deus bondoso, Pai e Rei Senhor. O grande Deus eu sou, céu, terra e mar formou. Meu ser também dará louvor ao Deus de amor. Ao Deus de Abraão louvar, Eterno benfeitor, eterno benfeitor. O povo seu um dia vai ao mar de o amor. mundo viu, deixei, O mundo viu, deixei seu gozo e seu prazer. E filho então de Deus serei até morrer. Ao Deus de Abraão louvai, os anjos dão louvor, e vós também louvores dai ao Deus de amor. Ao Deus de Abraão e meu, no além irei louvar. Eternamente eu louvarei ao Deus sem par. amém. Vamos entrar não, para não bater nos instrumentos, porque isso que bater vai ficar. É o fim das águas. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele faz caminhar em pastos verdejantes e também guia mansamente as águas tranquilas. Quem aceita esta água que é muito tranquila, que é a água da vida, que é Jesus, habitará na casa do Senhor por longos dias. Aqueles que sentirem no coração o desejo de agradecer a Deus, estão felizes por ter recebido muitas bênçãos. Aqueles que desejam pedir a Deus muitas bênçãos. Aqueles que desejarem estar assim dia a dia, orando em favor daqueles que estão distantes da igreja de Deus. Este é o momento de um gesto simbólico a Deus, vir aqui à frente, que nós vamos fazer uma oração. Aqueles que desejarem, sintam-se à vontade. Todos vós que tendes sede, vinde às águas. E quem já se sente perdido, vinde tomar e beber. E inclinem seus ouvidos, e vossa alma viverá. Quem estiver com sede, vinde às águas. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai o seu nome enquanto perto ele está. Deixe o ímpio seu caminho, deixe o homem seus pensamentos.
Aqueles que desejarem e puderem se colocar de joelhos, façamos. Grandioso Deus, misericordioso Deus, nosso Pai, amorável Rei e Senhor, nós antes de tudo te pedimos perdão dos nossos pecados e nos colocamos na tua presença para te implorar e te pedir que derrame as bênçãos do teu Espírito Santo, para que ele possa nos iluminar e que nós possamos seguir firmes e confiantes nas tuas promessas. Te agradecemos pelas bênçãos, te pedimos muitas mais. O Senhor conhece os nossos corações, sabe as necessidades de cada um. Esteja com aquelas pessoas que estão distante do Senhor, que o Senhor possa trazê-las de volta, e que possa nos confortar dos nossos problemas, das nossas necessidades, abrir o nosso coração para que possamos entender que nem só de pão o homem vive, mas da tua palavra. Leve-nos em paz para os nossos lares, mas antes, faça com que a tua palavra seja entendida por todos. Em nome de Jesus te pedimos e agradecemos. Amém, Senhor. Eu entendo que quando oramos, quando pregamos, quando lemos a Bíblia e quando cantamos, há um poder muito forte que nos acompanha. Sempre quando eu canto, eu acredito que Deus está ao meu lado cantando. Hoje, em especial, gostaria de pedir a Deus que envie os teus anjos para cantar comigo. Somente Deus criou o céu, a terra e o mar, pôs os astros a brilhar no espaço sideral. Foi Deus, somente Deus, somente Deus nos revelou seu plano redentor. Tanto ao mundo Deus amou, que o Filho enviou. Foi Deus, somente Deus. Deus, somente Deus, é o Rei dos Reis, Senhor da terra e céu. E toda a criação exulte em louvor a Deus, somente a Deus. Deus, somente Deus, será o sol de nosso eterno lar.
nossa alma então irá para sempre descansar em Deus, somente em Deus. Deus, somente Deus, é o Rei dos Reis, Senhor da terra e céu, e toda a criação exulte em louvor a Deus, somente a Deus. Deus, somente Deus, é o Rei dos Reis, Senhor da terra e céu, e toda a criação exulte em louvor a Deus, somente a Deus, e toda a criação exulte em louvor. Que toda a criação exulte. Um dia nós louvaremos ao Senhor. Mais do que louvamos aqui, com melhores vozes, com outro espírito, com outras faces transformadas pelo poder do Senhor. Antes de abrir a palavra nessa manhã, eu quero convidar você. À entrada, a maioria recebeu um pequeno convite. Esse é um convite para uma festa longa, duradoura. Nós começamos a festa amanhã e vamos estendê-la até janeiro de 2014. Essa será uma empreitada de estudos da Bíblia. O nosso tema central é Está Escrito. Se você perder um dos temas, não perca o seguinte. São temas independentes que mostram os fundamentos da fé bíblica. Diversos oradores estarão aqui. Você, portanto, é convidado. Traga seus amigos, venha à casa do Senhor. Nós estaremos aqui com a Bíblia aberta, estudando a palavra de Deus. Eu quero também convidar aqueles que desejarem para estarem conosco nas classes bíblicas. Uma delas será retomada hoje à tarde, às 16 horas, ali na sala do primeiro andar, Rosa de Saron. E a outra acontece sempre aos domingos à noite. Vocês são convidados especiais e são bem-vindos. Queridos, eu quero começar a mensagem dessa manhã contando para vocês uma história. Eu a ouvi certa vez do pastor Braga. Pode ser que você já conheça. Eu me lembro de há uns anos atrás, antes da reforma, nesse mesmo templo, eu comecei contando essa história. Mas como ela se aplica muito ao tema dessa manhã, eu gostaria de repeti-la. É possível que alguns não a conheçam. A história é a história de um garotinho, 9 ou 10 anos de idade. Esse menino estava agitado, aflito, porque pela primeira vez na vida, aquela família havia se preparado, havia feito uma certa economia, e eles iam a uma viagem de férias. Eles já tinham feito outras, mas para a praia, para conhecer o mar, aquela era a primeira vez. E à medida que eles viajavam, as crianças sempre fazem isso, perguntam ao pai quanto falta para chegar, e às vezes a gente não sabe explicar, porque a criança não tem o mesmo controle de tempo que o adulto tem. Mas afinal eles se aproximaram e chegou o momento
em que o carro parou. A areia do mar. E então, o grande oceano. O menino desceu do carro agitado, ansioso. Aquele era o sonho que ele nutria na vida, conhecer o mar. Ele só havia visto até então pela televisão, por fotos, mas nunca estivera no mar. Então, quando desceu do carro, ele corria de uma direção a outra. E à frente, um pouco distante, havia um grupo de pescadores. Homens calejados, homens experimentados no mar. E quando o garotinho correu na direção deles, tal era a sua alegria, que ele disse aos homens: moço, eu conheço o mar. E o moço disse para ele, o pescador experimentado, ele disse: eu também conheço o mar. Havia uma diferença de perspectiva entre aqueles dois conhecimentos, entre aquelas duas visões. Um deles via pela primeira vez, o outro era um homem habituado ao mar. Eu quero convidar você a abrir a palavra do Senhor, porque eu quero, junto de você nessa manhã, ver um homem que é habituado a um certo tipo de conhecimento. Não é o conhecimento do mar. Habituado ao conhecimento de Deus. Esse homem é Abraão. Abra sua Bíblia no livro do Gênesis, no capítulo 22. Eu quero ler com você alguns versos que estão aqui. Verso 1. O texto diz assim: e aconteceu, depois destas coisas, que tentou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão. E ele disse: eis-me aqui. E disse-lhe: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te mostrarei. Então se levantou Abraão pela madrugada, bem de manhã, e albardou o seu jumento e tomou consigo 2 de seus moços e Isaque seu filho, fendeu lenha para o holocausto e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia, levantou Abraão os olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão a seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali. E havendo adorado, tornaremos a vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto, pô-la sobre Isaque seu filho, e tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse-lhe: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto. Assim, ambos caminharam juntos. E vieram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque seu filho, e deitou sobre o altar, em cima da lenha. Estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor bradou desde os céus e disse-lhe: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Então disse: não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e que não me negaste o teu filho, o teu único. Esse homem teve que aprender ao longo da caminhada o conhecimento acerca de Deus. A vida desse homem é algo que nos impressiona. Quando Abraão ouve a voz de Deus, a resposta de Abraão é direta: Senhor, eis-me aqui.
Mas responder assim ao soberano do universo, quando ele te chama, quando ele me chama, dizer a ele que não fugimos da responsabilidade, que estamos prontos, esse é um dever que deveria ser seguido por todos. Mas, algum tempo depois, Abraão ouve uma outra voz, é a voz do filho. Meu pai, diz Isaque, e Abraão diz de novo, eis-me aqui. Eu começo perguntando a você, onde é que você está quando Deus te chama? Onde é que você está quando o seu filho precisa de você? Abraão é um homem que não foge às suas responsabilidades. Ele está sempre disposto, pronto a responder a quem precisa dele. Essas não são as únicas vezes que Abraão responde assim. Você se lembra que Arã, irmão de Abraão, morrera na terra de Ur dos Caldeus, e sobrou um sobrinho chamado Ló, e alguém tinha que cuidar daquele garoto. Abraão disse, eis-me aqui, eu vou cuidar da criança. E levou Ló consigo. Quando 4 reis precisaram lutar contra 5, Abraão estava ali. Quando Melquisedeque surge, Abraão está ali. Abraão é o homem que está presente em todas as horas. Um homem disponível para ser usado por Deus. Não foge, não se esconde. A vida de Abraão não foi sempre fácil. Abraão nasceu numa cidade chamada Ur dos Caldeus. Essa cidade, ela dista aproximadamente 230 quilômetros da cidade de Babilônia. Você se lembra que anos depois, Babilônia seria governada pelos descendentes dos habitantes de Ur, a terra dos caldeus. Babilônia seria inclusive conhecida como a terra dos caldeus. E os imperadores que viveram na última parte do reinado, a dinastia de Nabucodonosor e os seus, eles eram caldeus, haviam vindo dessa região para a Babilônia. A cidade de Ur era uma cidade onde havia muito misticismo. A lua era o Deus adorado como soberano. Depois da morte de Arã, Tera, pai de Abraão, retira sua família dali e eles vão para Arã. E é em Arã que Abraão recebe um convite de Deus. Um convite para deixar os seus parentes e seguir numa outra direção, porque Deus intencionava fazer de Abraão uma grande nação. Deus queria que através de Abraão, todas as famílias da terra fossem abençoadas. Ele então está tentando estabelecer a linhagem do nascimento do Senhor Jesus Cristo. Esse homem experimentado, nesse momento da vida, que não ousa duvidar da voz de Deus, quando Deus lhe pede o seu bem mais precioso, o seu filho, já havia duvidado antes. 2 vezes pelo menos, chegando ao Egito. Uma vez no Egito, outra vez com Abimeleque. Ele teme dizer que Sara era sua mulher, porque ela era uma mulher escultural, diz a Bíblia. Uma bela mulher. Tão bela que, temendo pela vida, ele pede a ela que diga que ela é sua irmã. Covardia. Às vezes o homem de Deus fugiu. Numa outra circunstância, recebendo de Deus a promessa de que ele teria uma descendência como as estrelas do céu.
Ele percebia que os anos passavam e que Deus, o Supremo Soberano, não se mexia, não tomava ações. A mulher lhe faz uma oferta, a sua própria mulher. Como eu não posso ter filhos, engravide a escrava. Naquele momento, o homem de Deus vacila de novo. Ele diz: eu preciso ajudar Deus. Afinal, pode ser que ele tenha se equivocado nas suas promessas. Mas como eu quero continuar acreditando nele, eu vou ajudá-lo. Aquele foi um desastre na vida de Abraão. É por isso que agora, aos 120 anos de idade, não mais os 75 com que ele saíra peregrinando de Ur, 45 anos depois, esse homem recebe um desafio da parte de Deus. Ele diz: Abraão, eu quero que você tome o seu filho e sacrifique. Abraão se levanta de madrugada, não compartilha com Sara, pega o filho, pega o jumento, pega 2 servos, se aparelha para o sacrifício e começa a sua caminhada. Em obediência. Que vozes deve ter ouvido Abraão? Queridos, Deus não pede aquilo que o mandamento proíbe. E há um mandamento que diz que não se deve matar. Imagine vozes dizendo a Abraão: isso é loucura da sua cabeça. Deus não pode pedir uma coisa dessas, porque isso é contra a vontade de Deus. Só que esse homem havia experimentado das vezes passadas o que era fugir ao compromisso, à responsabilidade. Uma outra questão: Abraão conhecia a voz de Deus. E ele sabia que se Deus estava pedindo, ele não agiria como agira no passado. Não fugiria à responsabilidade. Começam a caminhada. O que me impressiona nessa história, entre outras coisas, é que Deus é absolutamente preciso nos seus pedidos. Às vezes nós não compreendemos, não podemos ver. Abraão não compreendeu exatamente o que iria acontecer ali. Se você se lembra do que nós lemos agora há pouco, Deus diz a Abraão assim: eu quero que você tome seu filho e o sacrifique onde? Numa montanha que eu te mostrarei. Ou seja, do ponto de vista de Deus, não serve qualquer montanha. Abraão podia pensar: mas isso é preciosismo da parte de Deus. Há tantas montanhas à minha volta. Por que é que nós vamos gastar dias de caminhada até chegarmos ao lugar onde Deus determinou? Nós precisamos entender, precisamos aceitar, que na sua soberania Deus sabe melhor do que nós. Deus vê de uma posição mais alta. Então, meu querido, minha querida, quando Deus diz a você que determinadas roupas devem cobrir o seu corpo, Ele deve ter razão para isso. Quando Ele diz que alguns ornamentos devem ser evitados, que alguns lugares não devem ser frequentados, que determinados sons não devem ser ouvidos, que determinadas coisas não devem ser vistas, é possível que Ele saiba do que está falando melhor do que você ou eu. Ele diz a Abraão: Abraão, eu quero que você leve o menino lá na montanha onde eu vou te mostrar. E Abraão vai caminhando.
Às vezes eu me pergunto o que é que eu faria se eu recebesse de Deus uma ordem dizendo que meu filho vai ter apenas algumas poucas horas a mais de vida. O que é que eu faria com ele? Que conselhos eu daria ao meu filho? O surpreendente em Abraão é que, embora tenha recebido essa notícia de Deus, Abraão não mudou 1 milímetro as suas atitudes com aquele rapaz. Abraão chama o rapaz e fala: vamos. E diz o texto que eles caminhavam juntos, o pai e o filho. E eles vão caminhando até chegarem ao pé daquela montanha. Quando eles chegam ao pé da montanha, Abraão para a sua caminhada. Ele chega para os servos e diz assim: agora vocês vão ficar aqui. O jumento também vai ficar aqui. Abraão tem então 3 elementos para subir a montanha. Abraão tem lenha, Abraão tem faca e Abraão tem fogo. Ele pega a lenha. Quem é que estava mais qualificado para carregar lenha montanha acima? Um homem de 120 anos ou um rapaz de 20 anos na flor da sua juventude, da sua varonilidade, do seu vigor físico? Mas coitadinho do menino, são as últimas horas da vida. Abraão, você trouxe servos ao pé da montanha, você tem um jumento. Por que é que você vai colocar lenha sobre os ombros de Isaque? Meus amigos, pais, mães, Abraão estava criando um homem. Filhas, mães, nós precisamos criar os nossos filhos com responsabilidade. Há desafios. Abraão não era um desses pais que, diante da dor, diante do aparente desespero, diante da dificuldade, ele treme e não sabe o que fazer. Era um homem que ia aprender a conhecer o mar. 3 coisas para subir a montanha. Lenha demanda energia. Ele pega a lenha e coloca nas costas de Isaque. Havia 2 outros elementos: faca e fogo. Entre lenha, faca e fogo, o que é que representa perigo? Risco. Faca. Faca é perigoso. Fogo é perigoso. A lenha é só o elemento de combustão, é aquilo que vai queimar. E pesa. O que pesa, colocamos nos ombros da juventude. O que representa perigo, tem que ficar na mão de quem é experiente, querido. Há muitas coisas que representam perigo nos nossos dias. Quer ver algumas? Televisão. Seus filhos não têm maturidade para escolherem aquilo que eles veem. Isso é faca, isso é fogo. Você, como bom pai, como boa mãe, como bom líder espiritual, você precisa saber o que é que você deixa os seus filhos verem. Jogos, internet. Há crianças, há jovens se perdendo por causa disso. Sem limite aquilo que eles podem ver. Um bom pai precisa impor limites. Às vezes nós falhamos na tarefa de ser pais. Abraão havia aprendido com as suas falhas. Falhou com Ismael. Provocou uma guerra sem fim que se estende até os nossos dias. Muçulmanos, judeus,
Duas grandes nações nascidas de Abraão. Pais precisam ter responsabilidades e cuidado com aquilo que representa perigo. Eu vou mostrar uma cena para você, que eu gostaria que você não se esquecesse dela. Eu vou descer aqui. Naqueles dias, e às vezes a gente não entende os propósitos de Deus, havia um rapaz chamado Isaac. Aquele menino era um menino experimentado no culto e na adoração. Você viu o que disse o texto? O menino, quando eles estão subindo a montanha e ele está com a lenha nas costas e o pai subindo com faca e fogo, ele se vira para o pai e diz assim: pai, a lenha está aqui, o fogo está aqui, a faca. Mas pai, o Senhor se esqueceu do cordeiro. Queridos, Isaac é um menino que foi criado na fé. Ele sabe o que está faltando na hora do culto, na hora da adoração a Deus. Como é que vivem os seus filhos? Eles sabem o que está faltando em casa. Às vezes está faltando um pouco de compostura da relação entre os pais. Às vezes está faltando o culto em família. Às vezes está faltando viver os princípios de Deus. Porque às vezes essas crianças estão recebendo em casa exemplos que não servem para se tornarem seguidores de Cristo. Antes de Deus converter um filho, Ele precisa converter um pai. E há casas em que as coisas são ao contrário. Antes de converter um pai, Deus precisa converter um filho. Porque é esse filho naquela família que vai fazer o papel de sacerdote. Aquela cena de Abraão seria repetida mais tarde. O filho tem que subir a montanha. Nas suas costas, um feixe de lenha. E ele começa a subir. Alguns anos depois, algumas centenas de anos depois, um outro filho subiria uma outra montanha. Isaac estava levando a lenha. Aquele outro filho levaria o lenho, a cruz. Esse era o Filho de Deus. Há uma música preparada que eu gostaria que você ouvisse. Enquanto eles entram, eu vou explicar a você, não é um exibicionismo que nós faremos aqui na frente. Eles vão cantar a música em inglês. Enquanto eles cantam em inglês, nós teremos projetada ali a tradução. Nós procuramos na internet, tentamos fazer versões, mas nenhuma versão em português consegue dizer aquilo que diz a versão em inglês. Você não consegue fazer sentenças que se harmonizem. Então nós vamos ter a tradução do que eles vão cantar. Esse hino nos fala um pouco sobre Abraão. El Shaddai, El Shaddai, Elion Adonai. Age to age are still the same, by the power of the name. El Shaddai, El Shaddai, Elkankana Adonai. I will praise and lift you high, El Shaddai. Through your love and through the rain,
You saved the son of Abraham through the power of your hand. You turned the sea into drier land. To the outcast on her knees, you were the God who really sees. And by your might, you set your children free. El Shaddai, El Shaddai, Elyon Adonai, age to age you're still the same. By the power of the name, El Shaddai, El Shaddai, Elkankana Adonai. We will praise and lift you high, El Shaddai. Through the years you made it clear that the time of Christ was near. To the people who couldn't see what Messiah ought to be, though your word contained the plain, they just could not understand. Your most awesome work was done through the frailty of your Son. El Shaddai, El Shaddai, Elyon Adonai. Age to age you're still the same. By the power of the name, El Shaddai, El Shaddai, Elkankana Adonai. We will praise and lift you high, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Elyon Adonai. Age to age you're still the same. By the power of the name, El Shaddai, El Shaddai, Elkankana Adonai. I will praise you till I die, El Shaddai. Isaac respirava submissão. Aquele garoto de 20 anos podia ter se recusado, mas ele representava um outro rapaz, que aos 33 anos clamaria pela própria vida. Diria: Pai, se é possível, passa de mim esse cálice. Isaac não é o garoto que sobe a montanha, cheio de piercings, Walkman, tatuagens, e chega lá em cima e diz: velho, onde é que está o cordeiro? Quando o pai apresenta a ele o plano divino, aquele menino estava habituado a culto de igreja. Ele sabia o que era a fé do seu pai. Diversas, centenas de vezes ele celebrara com o pai o culto. Ele vira cordeiros sendo sacrificados. E é possível que algumas dessas vezes ele chorasse quando o seu cordeiro de estimação se ia. Mas ele entendia que entregar aquilo para Deus era um privilégio. Então, quando ele está aos 20 anos de idade, Deus pede que ele seja entregue. Ele diz: Senhor, é um privilégio ser entregue ao sacrifício pelo Senhor. Sabe, querido, às vezes esses desafios me emocionam. Esses desafios mexem com o meu coração. Porque Deus nos chama para a sua obra. Deus nos chama a nos envolvermos.
Ele quer nos qualificar, mas nós queremos primeiro despender a nossa energia nos nossos sonhos, que se desfarão como névoa e fumaça. Você sabe por que é que Deus havia feito questão da montanha? Eu vou dizer isso. Mas antes de falar da montanha, eu quero te dizer uma outra coisa. Naquele dia, quando Abraão ergue o cutelo para sacrificar Isaque, o anjo do Senhor vem e diz: Abraão, eu sei que você iria até o fim. Eu sei que tipo de homem você se tornou à medida que foi conhecendo o mar, à medida que foi vivendo suas experiências de fé. Olha para trás, Abraão. Tem um cordeiro preso pelos chifres aí. Sabe, querido, aquele cordeiro que é usado no sacrifício, não é um cordeiro do rebanho de Abraão. Aquele cordeiro era um cordeiro do céu. Ele não estava ali antes. É por isso que Deus não deixa Abraão daquela vez levar um cordeiro do seu rebanho. Aquele tinha que ser um outro cordeiro. O de Abraão não servia. Sabe por que o de Abraão não servia? Porque naquele dia o que Abraão tinha para oferecer, Deus iria poupar. Para que lá na frente, num outro dia, quando Deus fosse oferecer, Abraão soubesse o preço. O Filho de Deus não seria poupado. Você se lembra da cena? O sol desce as suas venezianas. Há trevas para que o corpo de Cristo, nu, gotejando sangue de diversos orifícios, fosse sacrificado no seu e no meu lugar. Por que é que Deus fazia tanta questão da montanha? Deus disse a Abraão que o menino deveria ser sacrificado no monte. Você quer ver onde? Abra aí a sua Bíblia. Lá no verso 2 do capítulo 22. Onde é que Isaque vai ser sacrificado? Olha o que diz o texto. E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma montanha que eu te direi. Você sabe que montanha é essa? Avança um pouco aí para o livro das Crônicas, 2 Crônicas, capítulo 3, verso 1. Você vai entender que os planos de Deus são maiores do que os nossos planos. Crônicas, 2 Crônicas 3, verso 2. Que montanha é essa? Olha o que diz o texto. E começou Salomão a edificar a casa do Senhor em Jerusalém, no monte Moriá. O monte onde Isaque é sacrificado, onde Isaque é levado para o sacrifício e é poupado. Anos mais tarde, seria construído o templo, onde sacrifícios foram oferecidos ao longo da história do povo judeu. Mas o sacrifício não aconteceu naquela tarde de sexta-feira, porque numa montanha muito próxima do templo, do lado de fora da cidade, o Filho de Deus foi sacrificado. Na montanha, uma mão invisível rasgou o véu de cima até embaixo. Eu quero concluir a mensagem dessa manhã, dizendo a você que ainda que você não entenda os motivos de Deus, ainda que não esteja absolutamente claro qual é o propósito do Senhor, obedeça. Deus não quer cegos a segui-lo, mas há momentos em que nós não temos explicações a dar. Há momentos que nós não compreendemos o vale da morte em que vivemos.
por onde passamos, confie no Senhor. Faça como fez Jó. Ainda que ele me mate, eu morro confiando nele. Essa tem que ser a vida do crente. É assim que vivem aqueles que aprenderam a conhecer o mar. Deus abençoe a sua vida.